Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai ser para apresentar uma configuração HTPC para vocês. HTPC é uma sigla Home Theater PC, né? É um PC que vai ficar na sua sala, que você vai utilizar para visualizar vídeos em 4K, ou quem sabe fazer outras tarefas multimídia. Mas ele, em sua essência, apesar de ser um HTPC, essa configuração aqui que eu vou mostrar para vocês, ela roda sim alguns jogos casuais mais leves, exemplo de CSGO, League of Legends e alguns outros jogos que são gratuitos e que muita gente joga por aí. Uma das outras vantagens desse PC é que ele é bem compacto e também o orçamento dele não passa de R$ 1.400, ele é muito barato, né? Então esses são os atrativos de um PC HTPC. E uma coisa importante é que dá sim para você fazer upgrades nele, dá para você montar uma configuração muito bacana e dessa maneira você não fica preso. Caso você queira abandonar o conceito de HTPC, você pode substituir alguns componentes para poder ter um PC gamer, quem sabe. Bom, é isso. Fique aí com os componentes dessa configuração. Bom pessoal, o processador da configuração vai ser um Pentium G3260. Ele é um processador com socket LGA 1150, ele é da linha Haswell, né, da quarta geração dos processadores da Intel. A litografia dele é de 22 nanômetros, ele tem um clock base de 3.3 GHz e o seu TDP é de 54 watts, então ele consome bem pouco. É um processador dual core, mas apesar disso tem um desempenho muito bom e que vai garantir aí pelo menos que a gente consiga realizar as tarefas que um HTPC necessita. Por ser um processador um pouco mais de entrada e não recomendado para um PC gamer, o G3260 acaba se encaixando muito bem aqui para uma configuração HTPC e além disso ele também é bem mais barato que um i3, por exemplo. O valor que eu encontrei dele aqui no mercado brasileiro foi de R$ 240, esse valor em boleto bancário. Também deixei aí os valores de Portugal e também dos Estados Unidos, assim como eu faço em todos os vídeos, e vamos ao próximo componente. A placa-mãe para configuração HTPC vai ser uma Asus H81MCS-BR, é uma placa-mãe de entrada com Intel H81, né, de chipset. O socket dela é o LGA 1150, o mesmo do processador. É importante sempre lembrar que para haver compatibilidade, você precisa ter o mesmo socket da placa-mãe e do processador. Beleza? Eu falo isso sempre em todos os meus vídeos, acaba sendo um pouco repetitivo, mas é interessante para a galera que está chegando, galera que é mais leiga e que acompanha o canal. Por ser uma placa-mãe mais de entrada, considerada de baixo custo, ela não tem muitos recursos, mas são bem suficientes aqui para a nossa máquina. Ela suporta até 16 GB de memória, são memórias do tipo DDR3, eu deixei uma imagem um pouco mais ampla dela, né? Alguns detalhes que podem ser relevantes aqui. Esse modelo em específico ele só vem com dois conectores do tipo SATA, né, para você colocar HDs. E ela também vem com poucos slots PCI. Vem com apenas um mini PCI e um PCI Express 3.0 para você colocar sua placa de vídeo. Um outro detalhe também é que, apesar de ser uma placa-mãe pequena, né, com tamanho bem reduzido, ela não é do tipo Mini TX e não vai caber em gabinetes desse formato. No painel traseiro nós encontramos 4 USBs, sendo dois deles USB 3.0 e o restante das entradas mais padrões PS2 de teclado e mouse, VGA como conexão de vídeo, apesar que a gente não vai utilizar essa conexão porque nós vamos ter uma placa de vídeo off-board, e as entradas de rede e também de áudio. O valor dela aqui no mercado brasileiro está até um pouco caro, né? Eu gostaria de ver essas placas-mãe mais de entradas com valor mais baixo, porque é uma placa-mãe realmente muito básica e atualmente está custando um pouquinho mais do que deveria, na minha opinião. E o valor que eu encontrei foi de R$ 280. Para a memória RAM, coloquei ali um módulo apenas de 4 GB, é uma memória da Kingston Low Profile, ou seja, tem aquele perfil mais baixo, né? Eu coloquei essa memória mais pelo conceito do PC, mas em um HTPC você pode colocar outros tipos de memória, memórias mais comuns, né? Como por exemplo a da Kingston modelo HyperX Fury. Essa daqui vem com clock de 1600 MHz, é uma memória bem simples, não vem com dissipação nem nada do tipo, e o seu valor é de R$ 110. Para armazenar os arquivos, coloquei um HD da Western Digital. Ele tem capacidade de 500 GB, que é um bom espaço, dá para guardar bastante arquivo, fotos, vídeos. Como hoje em dia nós temos o Netflix, muitas vezes a gente nem precisa de muito espaço no HD, né, porque você vai ver tudo pela internet. Eu acho que 500 GB dá e sobra para uma configuração HTPC.
o valor que eu encontrei desse HD aqui foi de R$200. E galera, para a placa de vídeo eu coloquei aqui uma R7 240, esse modelo aqui é o da XFX, vocês podem encontrar o modelo especificadamente onde eu coloquei marca, porque existem modelos distintos da R7 240 mesmo sendo da XFX. Esse aqui ele é um modelo low profile, que tem esse perfil baixo. E essa escolha não foi à toa, porque o nosso gabinete ele também vai ser daquele formato slim, né, do perfil mais baixo. Por isso tem que ser uma placa de vídeo também nesse mesmo formato. A R7 240 ela é uma placa de vídeo justamente para uma configuração HTPC, ou então uma máquina para você rodar jogos mais leves. Essa placa de vídeo aqui ela já consegue exibir a resolução 4K, mas tenham em mente que não dá para fazer milagres com essa placa de vídeo, porque ela é realmente uma placa de vídeo de baixíssimo custo e não é o objetivo dela rodar jogos atuais. Um detalhe importante é que o TDP dela é de apenas 30 watts, o que é bem pouco, e nos permite colocá-la em qualquer PC atualmente, independentemente da fonte, né? Ela possui 320 Stream Processors, são 2 GB de VRAM do tipo GDDR3. Vejam bem, galera, não tem nenhuma relação com a memória RAM, beleza? Tem muita gente que tem essa dúvida, acha que não tem como colocar uma placa de vídeo GDDR5 em uma placa-mãe que aceite memória RAM DDR3, né? E em termos de compatibilidade não tem nada a ver. Portanto, você pode sim colocar uma placa de vídeo DDR5 em uma placa-mãe que tem memória RAM DDR3, basta que a placa-mãe tenha o slot PCI Express. A interface de memória dessa placa de vídeo é de 128 bits. E bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa VGA, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é do pessoal do Clube do Hardware. Eles fizeram um teste exatamente desse modelo aqui. É bem interessante, lá vocês vão encontrar testes em jogos atuais, mesmo sabendo que ela não consegue ter uma boa taxa de frames nesses jogos. O teste é bem interessante porque a gente pode comparar com outras placas de vídeo que são concorrentes, no caso daqui da R7 240 seria a GT 630. E o valor dela que eu encontrei foi de apenas R$260. E bom galera, o gabinete da configuração vai ser em conjunto com a fonte. É um gabinete da marca Multilaser modelo GA127. Como vocês podem ver na imagem, né, ele é daquele formato slim, que é um perfil baixo. No painel vocês encontram ali dois USBs 2.0 e a entrada de saída de áudio, algo bem básico mesmo. E como eu falei para vocês, esse gabinete acompanha a fonte de 200 watts, só que é uma fonte genérica. Ou seja, daquelas fontes que normalmente vêm em PCs que a gente compra nessas lojas de eletrodomésticos e bem simples. Eu infelizmente não achei nenhuma imagem de dentro desse gabinete, então vai ficar faltando, né, esse tipo de informação. Se alguém por um acaso já tiver comprado esse gabinete ou tem alguma experiência com ele, coloca nos comentários, pode ser bem importante, pode ajudar uma pessoa que queira comprá-lo. O que eu achei bacana dele é justamente por ele ser um gabinete compacto, do tamanho de um console, a gente pode dizer, mas acredito que ele fique bem ali no ambiente da sala, sem incomodar muito e sem tomar muito espaço, né? E para finalizar, o valor que eu encontrei dele foi de apenas R$150. E galera, nessa parte do vídeo nós temos ali a lista de peças. Eu deixei listado todos os componentes dessa configuração e também os respectivos valores. A gente tem um orçamento final. Esse PC aqui ele vai nos custar R$ 1.390 atualmente. Lembrando que no canto superior direito tem ali a data que foi feita a pesquisa, beleza? E eu também coloquei ali um valor de frete, acrescentei no caso ao valor final R$ 150, que é um valor totalmente arbitrário. Normalmente o frete do gabinete ele é bem mais caro por conta do tamanho, do volume dele, mas eu acredito que se você fosse comprar tudo, daria mais ou menos esse valor de frete. E normalmente nessa parte aqui do finalzinho do vídeo, eu faço uma outra listagem, mudando, alterando alguns componentes da configuração, a fim de reduzir o preço. Só que, cara, essa configuração ela ficou tão barata, que eu acho que não vale a pena você reduzir mais ainda o preço. É claro, tem como reduzir sim o valor, mas vai ficar com um desempenho bem fraco e não é o que eu recomendo. Ninguém merece um PC que fica toda hora travando, né? Então, diferentemente do que eu venho fazendo, hoje a gente vai acrescentar um pouquinho mais de desempenho e, logicamente, o preço também vai aumentar, né? Vocês podem ver ali as alterações, eu coloquei todo em vermelho, né? A gente pode dizer que é praticamente uma nova configuração, né? Porque eu mudei o processador, coloquei um i3 4170, adicionei mais memória RAM e também HD, e a placa de vídeo também foi alterada para uma R7 250, modelo DDR5, ainda assim low profile. Então ainda vai se encaixar no gabinete.
Uma questão só que eu fiquei meio que em dúvida e até de certa forma um pouco preocupante é quanto à fonte, né? A gente sabe que essas fontes genéricas, elas são bem fraquinhas mesmo, e é bem provável que você tenha problemas com a R7 250, porque é uma placa de vídeo um pouquinho mais potente e que tem o TDP mais elevado. Então fica essa dúvida aí, se ainda assim essa R7 250 vai ficar de boa com essa fonte mais genérica. E com essas alterações, a gente chega no valor de menos de R$2.000, no caso R$1.950, mesmo com o frete de 150. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, também não esquece de deixar o seu comentário, deixem sugestões para os próximos vídeos. Muitas vezes, acho que na maioria das vezes, eu pego sugestões feitas por vocês nos comentários, então é bastante importante aqui para mim. Minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida você pode entrar em contato comigo através do Twitter. Lembrando que essa é a rede social que eu estou mais ativo, então vai ser mais rápido de eu responder vocês através do Twitter. No mais é isso, um abração a todos, obrigado por assistir, valeu e fui!